Mais um episódio do TC Tech Experience, né? O TXTC. Dessa vez a gente vai mergulhar num tópico que é bem técnico. Eu trouxe até ajuda aqui, que é o Ulisses, nosso head de qualidade. Tá bem aí, Ulisses? Tudo bem, tranquilo. Maravilha. Resolveu então uma mão em cima e outra embaixo, para não ficar na dúvida se as duas eram em cima e as duas embaixo. Duas tremendo é complicado. É uma decisão equilibrada. Uma decisão equilibrada. E hoje a gente vai falar sobre um tema que particularmente eu acho controverso. Todas as vezes que a gente vai discutir qualidade de software, eu acho que é um tema que ele envolve muito mais dogmas do que pragmatismo, né? As pessoas costumam ter crenças sobre o que é qualidade, não técnicas sobre o que é qualidade. Até porque qualidade é um tema que pode ser muito subjetivo, dado que o que eu entendo por está bom não é o que você necessariamente vai entender sobre o que está bom. E a gente vai discutir esse tema hoje com o Johnny, né, nosso convidado hoje. Bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado bom pelo te ter convite. aqui. Que isso. Venha mais vezes, porque eu acho que hoje não vai dar tempo de a gente cobrir tudo. Então, o Ulisses vai me cobrir na parte técnica, com algumas perguntas aí também ao longo da conversa. Mas eu quero começar um pouco conhecendo mais de ti. Legal. Da tua história, como que tu chegou aqui, por que o Johnny tá trabalhando, né, em engenharia de software e por que o Johnny fala sobre qualidade, o que ele viu nisso. Mas de onde você vem, como que foi essa tua trajetória? Legal, obrigado. Agradeço aí o convite, né? Bom, como eu falei, meu nome é Johnny, né? Eu sou uma das poucas pessoas que quando chegou no cinema para ver o filme Meu Nome Não É Johnny, o nome era Johnny. e é Johnny com a grafia original, Johnnny. Eu perguntei do Ulisses, eu falei, pô, Ulisses, a gente chamou um convidado estrangeiro para palestrar? Ele falou, não, ele é brasileiro. Eu falei, pô, que a escrita... Então, mas na verdade não, eu sou estrangeiro realmente. Ah, é? Mas Olha eu aí, sou ó. brasileiro naturalizado. Então tava certo. Meus pais moraram durante muito tempo no Canadá e eu nasci nesse período. E aí depois eles voltaram para o Brasil e aí eu me naturalizei brasileiro. Excelente. Mas eu sou, na verdade, original de Toronto, do Canadá, né? Bom, como é que eu comecei a trabalhar com qualidade de software, né? Eu sempre tive um viés mais para computação, né? Então, meus pais fizeram um esforço para eu ter meu primeiro computador em 1991. O ano que eu nasci. Então, eu já sou um pouco mais antigo já. Eu nasci em 77, né? Estou com 44, quase 45 anos. E aí eu comecei a me enviesar na questão de fazer uma programação básica, usando linguagem Basic, ainda bem no início, e já fui direcionando para ali uma preferência de carreira, né? Quando eu cheguei no final do meu ensino médio, né? Na minha época nem se chamava ensino médio, né? Era segundo grau, né? E aí eu resolvi prestar vestibular para engenharia, né? Eu sempre tive uma certa aptidão para matemática, para física e tudo mais. Tinha um pouco de dúvida se eu queria fazer engenharia civil ou engenharia de computação, né? Acabou que eu escolhi a engenharia de computação. E aí eu me graduei em 2000 na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu morei a maior parte da minha vida, né? No início. E logo na sequência eu engatei para fazer um mestrado na COP da UFRJ, né? Também na área de computação. No finalzinho do meu mestrado, a Embraer acabou lançando um programa, que foi o Programa de Especialização em Engenharia, que é um programa que já tem mais de 20 anos, que é um mestrado profissional dado pelo ITA, e as pessoas eram contratadas pela Embraer como bolsistas, quase como se fosse um programa de trainee, mas mais voltado para a área técnica. E aí eu participei das primeiras turmas, fiz o mestrado profissional e depois eu acabei engajando na Embraer, onde eu fiquei por 15 anos, né? Só para eu entender, então, a Embraer queria contratar profissionais com uma certa capacitação, então ela contratava através de uma bolsa, te capacitava e depois você ia trabalhar lá. Exato, Porque a ideia da Embraer, como a Embraer faz um produto multidisciplinar, que é o avião, ela tem uma carência de engenheiros de formação aeronáutica, né? E no avião tem de tudo, tem eletrônica, tem computação, tem a parte de civil, mecânica e tudo mais. Então ela criou esse programa para poder pegar alunos de outras engenharias e dar um viés aeronáutico na formação através do mestrado profissional. Eu comecei minha carreira, por acaso, também na área, no mercado aeronáutico, né? Eu trabalhei em 2 companhias aéreas antes de chegar na Embraer, né? Cheguei na Embraer, fiquei por 15 anos. Nesse meu período que eu fiquei lá, eu sempre trabalhei com qualidade de software, inclusive trabalhei com isso também nas companhias aéreas anteriores,
onde eu sempre trabalhei com qualidade de software na questão de testes, ou especificação de requisitos, ou discussão com clientes dos requisitos que as aplicações precisavam conter. Não só clientes externos, como também clientes internos. Mas você chegou lá e foi designado para qualidade ou desde a faculdade tu já tinha gostado do tema? Na verdade, quando eu me formei, eu primeiro trabalhei nas 2 companhias aéreas já com esse tipo de trabalho. Né? Desde o meu trabalho de conclusão de curso, eu já vinha pesquisando na área de qualidade de software. Né? E qual foi o insight que você teve para escolher esse tema de pesquisa? Na verdade, durante a minha formação original da graduação, eu tive uma boa professora na área de engenharia de software. E aí... Te inspirou. Ela acaba te inspirando e você acaba fazendo o trabalho de conclusão nessa área. Ela te bota numa bolsa de iniciação científica. Aí você vai se contaminando e acaba dando esse viés, né? Eu sempre tive apesar de ter ficado na indústria por 20 anos, eu trabalhei de 98 até 2018 na indústria, né? Nesse período, eu sempre trabalhei em algumas universidades dando aula à noite, além do trabalho que eu fazia no horário comercial, né? Então, eu passei por algumas instituições antes de chegar no ITA, né? Durante o período que eu fiquei na última, que foi a Embraer, que foi que eu fiquei mais tempo, né? Eu tive a oportunidade de tirar não só o mestrado profissional em engenharia aeronáutica, como também fazer o meu doutorado na área de engenharia de computação, também lá no ITA, né? E aí, quando eu terminei meu doutorado, eu já estava mais ou menos com a minha vida estabilizada, tal. Eu falei, bom, acho que agora eu vou me dedicar mais à pesquisa e à docência de uma maneira mais integral. E aí, em 2018, o ITA abriu o concurso deles, né? Que foi o último concurso que foi realizado. E aí eu acabei passando numa vaga para a engenharia de software, né? Para, inclusive, substituir um professor que era tradicional no ITA e que se aposentou. Hoje, eu orgulhosamente ocupo a sala dele, que é a sala do professor Clóvis, né? Que é a sala 108 lá do ITA, uma sala bastante histórica em engenharia de software para o ITA, né? E aí eu comecei a trabalhar dando continuidade que eu já fazia. Durante o meu período na indústria aeronáutica, eu trabalhei muito com normas de desenvolvimento de software para a aeronáutica, porque é um ambiente extremamente regulado, por um simples e único motivo que a gente está fazendo um software que vai, se ele tiver um erro, um mau funcionamento, ele não vai só deixar o usuário descontente. Ele pode matar a pessoa. Claro. Então, eu sempre trabalhei com sistemas mais críticos. Nas minhas pesquisas atuais que eu tenho lá no ITA, eu tenho um cardápio de alunos bastante grande nessa área. Eu ainda tenho um bom viés de alunos da área aeronáutica, porque São José dos Campos é um polo aeronáutico, então a gente tem muita gente que trabalha em várias empresas. Eu estou numa organização, o ITA, que faz parte de uma organização militar, então a gente também tem projetos orgânicos da FAB que a gente dá sustentação, né? Projetos da área de defesa, certificações de aeronaves novas, a gente está com o KC-390, o Gripen sendo colocado. Então, é um campo que eu continuo atuando ainda, mas assim, o meu cardápio hoje de pesquisas, eu tenho alunos do mercado financeiro, eu tenho alunos da área de saúde, eu tenho alunos que estão no exterior, né? A pandemia abriu muito as fronteiras, né? A gente teve a capacidade de ofertar os nossos cursos de maneira remota, então muitos alunos que fazem mestrado e doutorado conseguiram completar seus créditos não estando fisicamente em São José, então isso de uma certa maneira abriu um pouco a expansão do nosso curso de pós-graduação também. A primeira vez que eu tive, de fato, um contato direto, né, com esses tipos de skills, que quando você trabalha com o mercado aeronáutico, foi quando eu conheci o Ulisses, né? O Ulisses foi meu sócio na empresa, na Balus, que foi a empresa que o TC comprou. E eu lembro da nossa primeira conversa, perguntando o que você faz da vida e tal. Já trabalhei com algumas coisas, mas recentemente, acho que você estava trabalhando na Avibraz? Avibraz, Stefanini. Stefanini? Mas eu tinha trabalhado na Avibraz. Não, no passado eu trabalhei na Avibraz, não. E eu fazia ali, né, trabalhava com engenharia. Eu falei, pô, interessante. E depois de algumas conversas a gente bateu, ele foi me contando mais detalhes. Mas assim, ficou muito claro para mim que a visão que eu tinha sobre elaboração de sistemas, ela era uma visão muito mais solta do que pode ser, né? Por quê? Porque eu venho do mundo digital, é cheio de portas que você pode entrar e sair. Vou te dar um exemplo que me puxa para a primeira pergunta que eu tenho para fazer, que eu estou me segurando desde a palestra mais cedo.
Quando a gente está desenvolvendo um sistema de software, quando o software cai, só cai o software, ninguém mais cai, né? Agora, quando um avião cai, que você bem me falou, a gente tem um problema muito sério, né? Quando a gente está aqui falando de teste, eu e o Ulisses estamos ali criando os protocolos para a galera publicar as coisas, né? Já aconteceu, não uma, não duas vezes, todo mundo que assiste a gente vai se reconhecer com esse momento, que é o seguinte, falou, pô, mas no ambiente de teste funcionou. Quando foi para produção é que não funcionou. Ou é o famoso assim, pô, mas no meu computador tava rodando, né? Quando eu levei para a prova não rodou. Esse cenário, né, em teoria, não deveria existir num caso de teste, né, como uma aeronave, né? E recentemente eu estava assistindo aquele documentário Queda Livre, que foi uma que eu comentei com o Ulisses também, um documentário que ele me recomendou, que ele conta a história da Boeing, né? Que teve uns problemas também de software ali, foi identificado depois. Minha primeira pergunta para ti, que passou por esse processo, descreveu algumas normas, existe esse cenário homologação/produção no ambiente aeronáutico? Ou seja, como que você garante... Porque assim, o teste derradeiro é o teste em produção. Só que o teste em produção, na minha visão, é quando o avião sobe no ar, com o passageiro no banco, e esse é o teste em produção. Só que é muito arriscado você fazer esse primeiro teste de produção e o negócio não rodar. Você não vai poder dizer assim, pô, mas na minha máquina funcionou, né? Como que é lidar com isso, entendeu? Então, no meio aeronáutico a gente tem um negócio bastante interessante, porque assim, como você mesmo falou, essa questão do teste em produção, ela é muito importante. Hoje as companhias, as empresas que desenvolvem, fabricam aeronaves, em geral, elas têm um dispositivo de ensaios que a gente chama de Iron Bird. O que é um Iron Bird? É você botar o avião com todos os sistemas integrados dentro de um laboratório, ele só não levanta voo. Tá. Mas ele tá tudo ali integrado nas suas versões mais finais possíveis. Esse sistema, esse dispositivo, né, de ensaios, obviamente ele ainda não é o avião final. Então, você faz uma série de ensaios usando esse ambiente simulado, que tem muita parte real. Então, tem muitos sistemas exatamente com a mesma caixa que tem no avião, o mesmo controlador que tem no avião, o mesmo dispositivo que tem no avião. Alguns aviões, inclusive, alguns Iron Birds têm inclusive uma asa com as superfícies de comando lá, como se fosse o avião, ela só não levanta voo, né? E o que não é possível de ter ali instrumentado, por exemplo, um motor. Ninguém vai botar uma turbina de avião dentro de uma sala, até porque ela vai, se ligar ela vai chupar todos os equipamentos lá e vai ser um estrago. Mas aí você coloca alguns simuladores para prover os mesmos sinais, as mesmas condições que daria. Esse ambiente de testes inicial, ele é um ambiente que ele precisa ser homologado. Então, na verdade, você precisa fazer uma análise de representatividade daquilo em relação ao que o avião final, na visão do avião, né, com casca, com asa, com fuselagem, etc., vai conter. Uma série de rotinas você faz por lá e depois tem uma análise que aí o processo de certificação aeronáutica tem um player bastante importante, que é a autoridade certificadora. Então, aqui no Brasil, por exemplo, se a gente tiver tendo um fabricante de aeronaves, por a aeronave ser fabricada aqui no Brasil, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, faz esse processo de certificação daquela aeronave. E aí, junto com um órgão homologador, você homologa não só a representatividade desse simulador chamado Iron Bird e quais ensaios que você executou ali, você também repetirá no avião em protótipo com a presença do órgão homologador. Então, na verdade, para você chegar nessa etapa, tanto para você levar teu software no Iron Bird e uma parte desses ensaios levar para o avião, você faz ainda um monte de ensaios de desenvolvimento que ainda não são no hardware que a gente chama de target computer, que é o computador real que vai hospedar aquele conteúdo de software. Então, acontece muito isso. Primeiro você desenvolve o software na tua máquina, ela passa por uma primeira avaliação, tipo, aqui ela funciona. Depois ela vai para esse ambiente simulado, esse ambiente que tem representatividade real, ela passa por mais testes ali dentro. E, por fim,
ele vai para o avião em si, e aí entra com piloto de ensaio, tem toda uma instrumentação para cada ensaio. Então, antes de você botar o especialista de certificação, botar teu engenheiro de voo, botar você ali como engenheiro de sistemas, você precisa combinar o script daquele ensaio para que aquilo seja feito. E aí, nesse caso, nessa etapa, eu entendo, é a primeira vez que o avião vai subir de fato com aquele sistema novo para testar. Sim, sim. Normalmente o avião ele tem alguns marcos, né, na sua trajetória. Por exemplo, quando a empresa começa o projeto, ela tem o lançamento, depois ela tem o rollout, que é a hora que você abre lá o hangar e você bota o avião para fora, reboca ele para fora e reboca ele para dentro. É só para dizer que ele existe como avião, né? Ele saiu do papel. Que é verdade. Ele saiu do papel, né? Porque quando você lança o avião, ele está no papel. Claro. Né? Você tem algumas artes, mas ele não existe fisicamente. Depois tem o primeiro voo. Aí o primeiro voo ele é um voo totalmente controlado, então tem só os softwares muito básicos que já atingiram uma maturidade para poder alcançar ali, ou seja, foi demonstrado nesse Iron Bird que ele tem segurança, safe of flight para poder andar. E depois os outros softwares que não são essenciais para tirar o avião do chão, mas são essenciais para a operação do teu cliente, você vai colocando na medida que a campanha de certificação vai evoluindo, e cada software tem uma natureza por si só, né? Uma vida própria. Né? E nesse voo tá só, sei lá, piloto, um técnico, não tá uma crew equipe completo. Bem reduzida. É um avião de protótipo, então assim, as pessoas normalmente quando pensam no avião, elas pensam na experiência que ela tem no avião que ela pega para fazer um voo normal. Com os né? assentos, com as caixas de comida. Com caixa de comida, com tripulação, com corredor, com carpete. Quando você entra num avião de protótipo, você está com o avião sem revestimento, o assento é um assento que está fixado, mas não é confortável, é um ambiente... Você já voou num avião desse? Por incrível que pareça, eu já voei em avião desses em companhia aérea, porque em companhia aérea faz muita manutenção aeronáutica e tem uma manutenção que você tem que praticamente desmontar o avião inteiro para ver trinca, para ver desgaste de material e tal. E aí, antes de você fechar esse cheque, você faz isso. Eu, apesar de ter trabalhado com engenharia de desenvolvimento na Embraer, eu trabalhei muito focado com auditoria de fornecedores, olhar a questão de documentação, gestão de conhecimento. Eu trabalhava com avião, mas eu não trabalhava dentro do avião. Na companhia aérea, você faz um pouco de tudo e você vive aquele avião o dia inteiro, até pela logística que a companhia aérea requer, de você terminar um avião com uma perna e ele apresentou um problema em Teresina e você não tem técnico lá, você tem que arrumar um jeito de alguém ir para lá levar uma peça. E às vezes você tira uma peça de um avião que está na pintura, bota num outro avião para levar para outro, e daqui a pouco você faz um monte de transplante de órgãos ali para poder a companhia continuar operando. Eu tô ouvindo isso e eu tô fazendo analogias com o que você tá falando com o meu universo, que é o digital, né? O que seria eu trocar uma peça, né? Provavelmente é quando a gente decide subir um banco novo, porque o último travou, falou, cara, sobe um novo aí, bota os dados lá rapidinho, só a aplicação voltar, depois a gente arruma o que deu de errado. É isso aí. Bom, praticamente estamos com uma pessoa extremamente gabaritada para as próximas perguntas que a gente vai fazer aqui. Quando o Ulisses entrou, né, na posição que ele está agora de head, né, a primeira conversa que eu tive com ele, eu falei, beleza, Ulisses, qual é o nosso plano de qualidade? Aí ele falou assim, não, eu tenho um plano de qualidade para o TC. Eu falei, tá bom, me mostra. Aí ele me mandou um link do Google Docs. Mas assim, era um calhamaço de páginas e páginas de coisas, documentação para escrever. E aí ele começou a falar com as equipes, precisamos de documentação disso. Então assim, uma enxurrada de documentações que para o setor aeronáutico provavelmente vocês iam falar assim, cara, isso aqui é o mínimo básico do básico. Pra gente, isso aí era reescrever a história dos Incas, assim, era muita coisa. Então, um contraste que a gente no digital sempre tem, e aí depois isso toca num ponto que a gente vai falar de framework de trabalho, é que muitas vezes a gente entende que esse teste exacerbado, que essa documentação exacerbada, ela inibe a inovação. Não dá para ser uma empresa inovadora se você tiver tantos entraves, medo de errar e tudo muito acertadinho. Qual é a tua visão de um cara que é de qualidade e que eu sei que vem de um setor... Então, eu não estou falando de um cara de qualidade, professor que está trancado na universidade só na teoria. O setor aeronáutico tem que inovar. Então, assim,
como que você sempre trabalhou o complexo de inovação, né? Agilidade, inovação, criação e qualidade, né? Como é que é a tua visão sobre isso? Então, esse é um assunto bem relevante, né? Na verdade, no meio aeronáutico, assim como qualquer outro meio chamado safety critical, né? Área médica, área ferroviária, área automotiva, né? Todos esses ambientes, eles têm uma preocupação natural com a questão de documentação e muito detalhadamente na questão de software. Por um único motivo. Se você pega um avião, você pega um trem, você pega um carro, todas essas coisas no passado existiam sem software. E hoje todas elas têm muito software dentro. E para quem não é de software e trabalha com software para essa área, e trabalha com essa área que agora tem que absorver o software, muitas vezes eles enxergam o software como uma coisa do outro mundo. É um ser que está ali dentro, habitando, que não tem forma, não tem cheiro, não dá para fotografar, mas ele exerce um controle e uma importância muito grande naquele produto. Tá? Esse é um primeiro ponto. A questão do setor safety critical, seja médico, aeronáutico, etc., tem uma questão muito forte de regulamentação e regimentação, porque muitos desses produtos passam por um processo de certificação e o processo de certificação ele tem uma carga documental naturalmente pesada, porque você tem que mostrar o que você faz para um órgão independente que não está ali convivendo com você todo o tempo do projeto. Então, essa documentação ela cai num nível de detalhamento muito bom. Tem um pró muito bom em relação a isso, porque quando você documenta bastante o teu sistema, você tem bastante detalhamento do seu sistema, você conhece o teu produto muito fortemente. E quando esse produto em campo, que é naturalmente complexo, apresenta um defeito, você consegue dar uma resposta muito rápida, porque você sabe exatamente, olha, meu software tem 1 milhão de linhas de códigos. Apareceu esse problema aqui, que está dando essa mensagem aqui, que está registrada em algum lugar no meu log. Eu sei onde eu vou conseguir acertar aquele conteúdo, porque eu conheço bem a estrutura do meu software a partir de uma boa documentação. E isso, de uma certa maneira, traz um bom valor para o processo de manutenção a posteriori. Isso é um ponto. Porém, a gente sabe que quando a gente está fazendo um software complexo, grande, que ele precisa entrar rápido no mercado, esse custo documental, ele é um custo alto. Ele é um esforço alto. Mas a gente não pode viver do 8 para o 80. Eu sempre falo isso nas minhas aulas. Eu vejo muitas vezes o pessoal, eu falei isso até na palestra ainda há pouco, falar que, não, eu não faço determinada coisa porque eu faço método ágil. E o ágil não prevê que você, por exemplo, não escreva minimamente o que a tua aplicação faz. Então, muitas vezes, o pessoal se bota numa moldura de que, não, tudo que se fazia de documentação há 20 anos atrás é uma engenharia de software, entre aspas, tradicional, eu prefiro chamar de clássica. E hoje em dia, qualquer coisa que justifique eu pegar um atalho para entregar mais rápido o meu código, eu chamar de ágil. E isso não é ágil. A partir do momento que você estabelece um projeto de software, uma análise que as organizações precisam fazer é o quanto de informação desse desenvolvimento eu quero reter para o futuro. E o futuro não é o futuro no minuto seguinte que eu fiz o release daquele. O futuro é o quanto de tempo que eu vou ter que dar de manutenção e sustentar aquele software, não só dependendo das pessoas que desenvolveram eles originalmente. Porque o mercado é dinâmico, né? As pessoas elas trocam de emprego, elas mudam de projetos, elas morrem, né? Elas saem, vão para o exterior, eu conheço um monte de gente que trabalhava com software e fala assim, eu não aguento mais trabalhar com software, eu vou fazer medicina. E larga tudo e vai encarar uma outra vida, entendeu? Sim. Então, o quanto que as empresas querem reter daquele conhecimento que é rico e que nasce em tempo de desenvolvimento e que se ele não for registrado minimamente naquele momento, ele vai se perder e em algum momento a empresa ela vai ter apenas um conjunto de códigos
que toda vez que ela vai precisar fazer manutenção, ela vai ter que fazer o que eu chamo de a exumação do cadáver. Ou seja, ela vai botar alguém que não conhece aquela estrutura, que não viveu aquele desenvolvimento, e o cara vai ter que resolver um pepino que caiu no colo dele, exumando aqueles códigos lá para tentar achar o problema. Isso é uma dinâmica perigosa, porque pode ser que ao resolver o problema ele crie outro, ou outros. E esse processo contínuo de corrige um bug, nasce dois, isso é bem comum, né? Bem comum, bem comum. E isso é uma coisa que as empresas precisam notar, e muitas delas têm isso, que eu reforcei isso na palestra de hoje, eu vejo o software como uma criação bastante autoral. Ele é uma obra. É equivalente a você, eventualmente, criar um livro, fazer sua tese de mestrado, sua tese de doutorado. Ele tem um processo criativo muito grande, que ele é muito dependente das pessoas. Deixa eu abrir um parênteses e fazer uma pergunta sobre isso que você está falando aí. Programar é difícil ou não é difícil? Eu não acho difícil. Eu acho fazer projeto do software mais difícil do que programar. Tá. Eu falo isso muito nas minhas aulas, tá? Muitas vezes os alunos de computação, não são todos, mas a maioria dos alunos de computação, eles foram enfeitiçados pelas linhas de código. Aquela cena famosa do Matrix com um monte de coisa verde na tela pulando. É, exatamente. Aquele é o suprassumo. E eu falo para os meus alunos de engenharia de computação, lá no ITA, né, que a programação ela tem um papel muito relevante no desenvolvimento de software, porque ela materializa uma ideia para uma implementação computacional. Então, ela tem um papel fundamental, porque sem programação, o software não nasce. Eu posso fazer um monte de diagramas, um monte de descrições, um monte de texto descrevendo o que seria um software, mas enquanto ele não for programado, ele não existe como produto de software. Então, ela tem uma parcela importante. O que a gente não pode confundir que o software ele é apenas a programação. Até porque eu falo para os meus alunos, se você quer se formar em engenharia de computação pelo ITA, que tem o vestibular mais difícil de engenharia do Brasil, o ITA número 1 no ENAD de engenharia de computação, que foi classificado no ENAD de 2019, que foi o último que foi aplicado, e você quer simplesmente vir para cá fazer um curso de engenharia de computação em que você só vai programar bem, você gastou neurônio muito para isso. Porque você pode ser um bom programador independente do diploma que você tem. As linguagens, os frameworks, os cursos, os tutoriais na internet, eles estão aí à disposição, né? Então, a programação ela tem um protagonismo, mas ela não é um protagonismo único no processo de desenvolvimento. Talvez seja esse protagonismo, inclusive, que atrapalha a atenção que tem que ser dada a outras etapas do processo. Exato. Né? E é o que eu falo, e é o que eu repito muito em sala de aula. Quando a gente começa um curso de graduação ou até um curso técnico de informática que tem um viés de programação, a gente começa o curso fazendo exatamente o que a engenharia de software pede para você não fazer. Só que você já começa ensinando errado ao aluno. Porque você bota um enunciado dizendo para o cara assim, escreva um algoritmo que faça tal coisa. Aí o cara vai lá, começa a programar. Normalmente é um trabalho, um algoritmo curtinho, pequenininho, 20, 40 linhas de código ali no máximo, 50 estourando. O cara está trabalhando sozinho, ele tem uma especificação de requisitos muito pobre, e ele vai tentar fazer aquele algoritmo no método de tentativa e erro. Primeiro ele vai codificar até o treco compilar. Aí compilou, aí ele vai começar a executar alguns testes para ver se o negócio para em pé. Parou em pé, ele vai empacotar aquilo, vai mandar para o professor e vai ver a nota que ele vai ter. Isso aí é completamente diferente da realidade de desenvolvimento de software. Isso é completamente diferente da realidade de software, mas isso ainda é muito comum, né? Isso é muito comum, mas é muito comum porque o aluno leva esse mindset para tudo que envolve software até o final. Que é o que você falou, ele começou aprendendo assim. Exato. E ele acha que esse é o jeito. E aí, quando ele chega dentro da organização, ele vai ver primeiro um projeto de software integrado, ou seja, normalmente são projetos grandes. Ele vai trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Talvez ele tenha até pares, outros programadores, outros desenvolvedores, outros analistas, mas ele vai precisar trabalhar num modelo que não é um modelo de tentativa e erro. E que, às vezes, ele precisa entender que naquele todo que é o projeto de software, ele vai ter uma participação, talvez setorizada, pontual. Cada empresa, às vezes, faz a divisão de trabalho, às vezes
dentro de um software lá, ele tem a arquitetura, módulo 1, 2 e 3, um grupo trabalha com módulo 1, outro com 2, outro com 3, e depois aquelas coisas têm que se integrar. E ao se integrar, a gente tem que tomar cuidado para que o produto de software final ele tenha uma certa harmonia, e não que o módulo A ele tem o estilo de programação daqueles programadores que estão ali, o módulo B o estilo de programação daqueles que estão ali, e por aí vai. E depois essa costura, que é essa integração, ela tem que ter alguma orquestração. E eu acho que hoje as empresas, as instituições de ensino em geral, elas têm certa dificuldade de como montar isso, né? As escolas, elas até trabalham com a engenharia de software voltada a projetos. É muito comum. Eu, por exemplo, faço isso na minha disciplina. A gente tenta criar um projeto e os alunos ou a gente faz um único projeto com vários grupos, cada um cuidando de uma parte, ou cada grupo faz um projeto pequeno, né? O grande diferencial é que mesmo que a gente consiga trazer uma questão de projetos para dentro de sala de aula, a gente não consegue trazer todo o ecossistema que tem numa organização, em que você vai ter um stakeholder, em que você vai ter um cliente, em que você vai ter um analista de negócios, porque no final das contas, dentro da sala de aula, você tem engenheiros, candidatos a engenheiros de computação, alunos, que querem um viés técnico. Sim. E o processo de engenharia de software, ele expande a área técnica. Sim. Então, você tem toda uma preocupação com o time to market, você tem uma preocupação com custo, você tem uma preocupação com cronograma, né? Você tem uma preocupação com testes, o que você fez no ambiente na tua caixa de areia, na tua sandbox, e o que você vai fazer no teu ambiente de produção. Eu vou até adicionar uma camada a mais aí, que é uma coisa que pouco se fala, que é a preocupação de relacionamentos, né? Porque a gente acha que não, mas as nossas relações, né, nos times influenciam na qualidade do sistema. Totalmente, né? totalmente. Existem várias pesquisas agora sobre os chamados Developer Relations, né? Os DevRels da vida, né? Tem várias pesquisas que estão saindo sobre isso. Eu tenho até alguns amigos que pesquisam fortemente nessa parte. E uma coisa que é importante também é que cada projeto ele é uma fotografia orquestrada que o resultado final ele é dependente daqueles vários elementos. Então, quando você põe um projeto à mesa, olha, eu preciso desenvolver tal software dessa característica, seja para um cliente interno ou externo, se monta a equipe de desenvolvimento que está ali e você decide seguir qual é a linha mestra do mínimo de documentação, de processo que você vai colocar ali para reter um pouco de conhecimento que nasce durante o desenvolvimento original. Eu acredito muito nos processos de desenvolvimento, mas eu acredito mais ainda nos processos de desenvolvimento construídos de maneira coletiva. Ou seja, a empresa ela até pode ter uma estrutura, um arcabouço de referência, dizendo assim, olha, para os meus projetos eu gostaria de ter um documento que descrevesse minimamente os requisitos que o software vai ter. Beleza. Aí, dentro desse documento, você, ao instanciá-lo no projeto, a equipe também fazer uma reflexão de qual é o grau de detalhamento sobre esses requisitos que aquele projeto vai ter. E isso também ser atrelado ao risco daquele produto que aquele produto tem para a empresa. Por exemplo, se você estiver fazendo um softwarezinho interno que vai controlar uma determinada rotina interna dentro da TC, por exemplo. Talvez você não precise ser tão precioso em fazer especificações tão detalhadas e tudo mais, porque se aquele software tiver um mau funcionamento, o impacto dele está um pouco mais contido. Porque é uma rotina interna, às vezes uma rotina com um grau médio ali de importância. Quando você vai, por exemplo, para uma plataforma que você entrega até o seu cliente final, que você tem 1 milhão de usuários, que tem que ter uma interface legal, que tem que ter uma robustez para o teu cliente funcionar, tem que ter uma certa confiança do cara em aquilo fazer as operações certas, o teu nível de risco é muito maior. Porque se aquele software apresentar um mau funcionamento, além do impacto financeiro que ele pode causar, por exemplo, ele ficar inoperante por uma determinada faixa de tempo, por exemplo, provavelmente vai causar um prejuízo financeiro. Mas ele pode criar um prejuízo muito maior, que é um prejuízo de reputação, que talvez aquele teu usuário que está acostumado, viu aquela operação que não era legal e tudo mais, ele começa a perder a confiança
na tua plataforma. E ao perder a confiança na tua plataforma, pode ser que ele troque a sua pela outra. E ao trocar a sua pela outra, a primeira impressão acaba sendo a que fica. Então, você não tem uma fórmula única que você consiga botar na organização que você vai resolver todos os problemas de desenvolvimento de software, porque todos eles vão oferecer riscos e impactos diferentes para a organização. Então, essa questão documental é uma questão importante, porque eu concordo com o que você falou que, se eu também ficar o tempo todo ali cozinhando, elicitando requisitos e documentando, talvez eu estou perdendo oportunidades de inovar, de experimentar, de prototipar. Então, esse balanço ele precisa acontecer dentro do projeto. Eu falei isso hoje na hora do almoço, quando eu estava conversando com o Ulisses, que é uma questão parecida com o que a gente trabalha com as dissertações de mestrado e doutorado. Por exemplo, os meus alunos de mestrado e doutorado, eles adoram chegar na minha sala e falar assim, professor, tá tudo pronto, só falta escrever. Eu falei, bom, então você não tem nada. Porque no final o que você entrega é um documento. Você tem a apresentação, você tem os teus slides bonitos lá, mas o que vai te dar o título de mestrado ou de doutorado é a tua tese. Só que, assim, quando você vai escrever uma tese, vamos supor que aquilo seja fazendo paralelo com uma implementação de software, se você for ficar lendo todos os artigos que tem sobre o assunto, até você amadurecer a tua ideia, você nunca vai chegar lá. E é a mesma história na especificação de requisitos. Então, você tem que começar a pensar assim, quais são os requisitos essenciais que essa minha aplicação tem que ter? Os críticos, definir. Eu vou e começo a prototipar algo que começa a criar aqueles requisitos, talvez como um mínimo produto viável. Ok, agora eu já tenho aqui um mínimo produto viável, ele já tem aqui o comportamento core da minha aplicação. Agora, como é que eu faço para melhorar a minha aplicação, meu protótipo? Eu volto e vejo novos requisitos. Então, esse bate-bola entre implementação e design e projeto, ele tem que acontecer de maneira constante. Porque aí e é importante que a gente também não tenha também divisão de papéis, né? Porque muitas vezes as organizações às vezes fazem isso. Tem um cara que só escreve requisito. Aí eu tenho um outro cara que só implementa requisito. Só que o cara que implementa requisito, ele por ler requisito, ele acaba sendo também um bom especificador. Então ele também pode atuar numa realimentação para isso. E o cara que escreve requisitos, ele também tem que saber que o que ele está escrevendo ali tem que casar com alguém que vai fazer aquela implementação. Sim. Então, você ter essas capacitações, né? É claro que você pode eventualmente ter um viés, alguém que seja mais especializado em escrever, alguém que seja mais especializado em programar, mas você tem que ter uma certa rotação ali de papéis e um conhecer um pouco o lado do outro. Né? Então, isso acho que traz um ganho muito, muito importante. E é o que eu falei para o Ulisses também, que tá lá no mestrado dele. Falei assim, olha, se você for esperar ler tudo que você quer entender de um assunto para você escrever, você não vai escrever nunca. Porque sempre vai aparecer um artigo novo. Sempre vai, e a especificação de requisito também. Né? Você sempre vai ter uma ideia nova, um 45 do segundo tempo que você vai querer botar mais uma coisinha. Então, é difícil você ter um congelamento das coisas. Na verdade, tem muitas coisas que a gente, na verdade, não chega no final. A gente põe fim. Né? A gente põe ponto final e fala assim, vamos até aqui. Qualquer coisa que venha depois daqui é alguma coisa que vem depois daqui. Dizem que, inclusive, esse é uma síndrome de autores, né? Escritores, né? Que falam assim, cara, um problema que eles têm é com um ponto final. Exato. Porque eles terminam ali e eles falam assim, não, mas mais um parágrafo. Não, mas eu posso explicar mais isso. Falei assim, cara, finaliza a história. É importante finalizar a história. É um dilema... É um dilema muito, muito difícil, né? Eu tô formando a minha primeira doutora no final desse mês, né? Eu entrei no ITA há menos de 4 anos, né? Eu peguei uma aluna de doutorado logo no começo e ela tá terminando agora. E ela é uma menina excepcional, ela pesquisa super bem e tal, veio da indústria. Você já tá anotando para recrutar aí depois, né? Ela veio da indústria, na verdade ela tirou um sabático para poder fazer o doutorado dela, ela tinha um desejo pessoal de tirar o doutorado dela, então ela se planejou para isso. E aí ela
ela é muito, mas ela é muito detalhista. Então chega uma hora que eu cheguei para ela e falei assim, olha, nós vamos parar aqui. Porque senão você não termina. Exato. Entendeu? Exato. Então, assim, não, mas eu queria fazer mais tal coisa. Não vai dar tempo de fazer isso. Isso aqui a gente vai botar como trabalhos futuros. Porque, na verdade, no meio de pesquisa também, não tem sentido você fazer uma pesquisa que resolve o problema e ela não tem continuidade. Então, uma boa pesquisa é aquela que você resolve uma lacuna e você abre caminhos para resolver outras com extensões do teu trabalho. E no software a gente tem a mesma coisa. A gente vai ter uma release, quando a gente está com um projeto novo, uma release que tem lá, olha, tem as funcionalidades básicas, eu consigo botar em ambiente de produção, eu posso ter uma caixa de ideias excelentes para melhorar aquilo. Mas eu preciso primeiro rodar alguma coisa, porque se eu ficar pulindo, colocando mais funcionalidade, botando aquele breguete, botando mais aquela firulinha, aquela mensagem de erro, aquela tela de não sei o que lá e tal, nunca você faz a primeira entrega. Então, você naturalmente vai acontecer a evolução daquele conteúdo. Só que para aquele conteúdo ter alguma evolução, a gente tem que pensar que alguns softwares, quando a gente desenvolve organicamente na nossa empresa, a gente vai casar com ele muito tempo. Oh, muito. Porque ele é diferente de você chegar e comprar uma solução de um terceiro. Comprei uma solução comercial lá, ela está customizada, pum, para o meu ambiente. Não, e tem uma coisa, né? Isso é verdade, mas a cabeça da galera, não sei se tu já percebeu isso, a cabeça da galera é o seguinte, quando eu começo a falar que eu vou fazer uma refatoração, que em teoria é quando eu vou me divorciar desse outro código para me casar com o novo, né? Eles já começam a chamar de legado. Eu falei, não, cara, tá no ar ainda, tem cliente usando. Tipo assim, você não pode chamar de legado um negócio que é o produção. Você Exato. tá trabalhando no projeto futuro, beleza, mas calma, vamos esperar um pouco, o casamento ainda tá no ar, você só precisa começar a falar sobre, né, uma nova etapa e tal. Então tem esse comportamento natural que eu sempre tento falar com o pessoal, falo assim, ó, a gente não pode desconsiderar um sistema em produção só porque a gente não gosta dele ou porque a gente tá apaixonado por uma nova versão. Precisa ir com calma e entender a evolução disso, né? E aí essa evolução, ela é importante, porque, por exemplo, você falou em refatoração, né? Como é que eu vou trabalhar numa boa refatoração se eu não conheço o estado atual para levar aquilo para um estado futuro? Fazer refatoração é muito difícil. É muito difícil. E fazer refatoração é muito difícil sem ter seguido nenhum estilo de programação original. Ou seja, que o software ficou caracterizado assim. Fulano fez tal pedaço do código do jeito dele, Beltrano fez do jeito dele, Ciclano fez do jeito dele, cada um tem estrutura diferente. Às vezes tem software que a gente não tem nenhum dicionário de dados. Eu já peguei software, a gente presta bastante consultoria para empresas, até empresas pequenas, até e algumas de médio porte. E aí, quanto menor a empresa, às vezes você vê mais... porque você vê que aquilo não é o business dela, mas ela acaba tendo o desenvolvimento de software de alguma maneira ali na rota dela, porque é necessário. Aí você vai ver, por exemplo, nome de variável. Aí você vai ver lá, o cara botou lá a variável XPTO35. Aí você fala assim, o que XPTO35 faz? Eu preciso secar no código para ver o que ele faz, porque eu não tenho um dicionário de dados. Aí eu falei, bom, você não tem um dicionário de dados? Como é que aquele outro camarada que vai usar essa tua variável aí, que foi gerada no teu pedaço de código, sabe que ele está pegando a variável certa usando a XPTO35? Não, ele me pergunta. Mas ele vai te perguntar isso todas as vezes? E tem o que você falou, né? Acidentes acontecem, pessoas mudam de lugar. Exato. E aí aquele conhecimento orgânico vai acabar se perdendo. Exato. E às vezes não é nem a questão assim, a pessoa, eu fico com medo daquele funcionário sair. E ele tem o conhecimento dentro da cabeça dele. O grande problema que a gente tem hoje não é o medo daquela pessoa sair. É o medo daquela pessoa esquecer das coisas. Cara, eu tenho uma história com isso, assim, praticamente beira o inacreditável. Eu vou contar aqui. Eu já trabalhei em um outro setor. Eu fundei uma empresa de tecnologia para eventos. A gente comprou uma empresa parceira. E a gente... essa outra empresa parceira, ela não tinha uma stack técnica tão maior que a nossa. Então, era uma equipe bem reduzida. E essa equipe reduzida tinha um cara que entendia, tipo assim, 95% de um dos sistemas lá. Ele tinha feito, ele deu manutenção a vida inteira. Ele já era um senhor de idade. Carnaval, Ano Novo, são 2 picos de vendas nossos, porque todo mundo tá fazendo festa essa hora no mesmo dia, mesmo período.
E esse senhor, infelizmente, ele falece no carnaval. Então, todo o conhecimento de software que ele tinha, que a empresa sempre falou assim, não, depois a gente pega, não, depois a gente documenta, se foi num dos picos de venda do negócio. Eu fiquei assim, sem entender. Eu falei assim, você não tem o que fazer. Tipo, vamos, né, ajudar a família, né, vamos seguir o protocolo, né, que precisa. Depois a gente conversa sobre esse problema. Sobre esse problema a gente não tem nada para fazer agora. Porque não vai trazer de volta. Exatamente. Foi assim, contanto que ninguém aperte nenhum botão de deploy, não mexe em nada, deixa tudo igual. Vamos resolver aqui primeiro, depois a gente volta a falar disso. Mas é exatamente isso, tipo assim, é um negócio que ninguém espera que aconteça. E aconteceu no momento crítico de operação nossa. Né? Então, não dá para dizer, depois eu me preparo. E a melhor maneira de se preparar, eu sempre falo assim, eu escuto muito o pessoal falar assim, não, primeiro eu vou desenvolver, aí lá no final do projeto eu documento. Uhum. Normalmente, quando a gente tem isso, o final do projeto é o documento, a documentação ela vai sair pobre. Porque é final de projeto. Final de projeto, as pessoas já estão no limite daquilo lá, o software já existe, já tá às vezes, já tá em produção, já está com os primeiros usuários lá, teve operação assistida, beleza, pronto. Aí agora você vai documentar, você vai fazer uma coisinha ali que vai ter pouco valor. Se você faz pelo menos alguma documentação no caminho, e no final você dá um polimento, ou nas manutenções você vai ali e fala assim, acho que dá para aprofundar um pouquinho mais aqui, né? Você vai dar uma sustentação para aquele software, o caminho fica um pouco mais fácil, né? E muitas vezes a perda dessa oportunidade durante o tempo do desenvolvimento faz com que algumas informações ricas que nasceram ali e só aconteceram ali, elas morreram ali porque ninguém registrou. Sim. E isso traz uma falta de conhecimento do produto de software, não para o teu colega do lado, não para o teu chefe. Ele traz uma falta de conhecimento para a organização. A empresa não tem um conhecimento aqui. Ela conhece um produto, ela sabe que alguma coisa está no ar, e ela, na verdade, quando ela simplesmente se limita a resolver os problemas daquele produto com uma tabelinha dizendo assim, se tiver problema com esse produto aqui, eu vou chamar esse carinha aqui e ele vai ter que resolver a minha vida nesse momento. Exato. É muito pouco pensar nisso. Agora, claro, eu já vi casos de pessoas fazendo uns desenvolvimentos ostensivos de documentação, detalhando, não estou nem falando de setor aeronáutico ou safety critical porque é regulado, você é obrigado a fazer assim. Tô falando de setor não crítico, o pessoal fazer documentações extensas e tudo mais. Sim. Aí, porque no desenvolvimento original, o cara tinha um cronograma mais confortável, conseguia fazer e tudo mais, mas aí botou em produção, apareceu o primeiro problema que eu tenho que responder rápido. Aí você vai lá, corrige o software. Aí, apareceu outro. Você vai lá, corrige o software. Apareceu outro. E aí, aquela documentação ostensiva que você fez no desenvolvimento original, nos concertos, você não teve tempo para fazer a atualização dela. Aí ela também perde valor. Porque você tem uma documentação extremamente detalhada, que é casada com uma versão, mas aí depois você começou a tirar a versão 2, a versão 3, a versão 4, que foi fazendo modificações. Por ter uma documentação extremamente detalhada, a documentação tinha que acompanhar junto. E ela já não acompanha. Porque você está focado em corrigir o problema e mandar a solução para a produção. Então, naquele momento, não dá tempo de se atualizar a documentação. E se você não fizer isso em algum momento, todo aquele esforço de documentação detalhada que você fez, ele vai se perder. Por quê? Não adianta ter uma documentação detalhada que não casa com a versão de software que está operando. Perfeito. Então, você está tendo o papel de escrevendo um negócio no mínimo detalhe, que não é o comportamento da aplicação atual. E provavelmente vai ser usado erroneamente no futuro. Né? Uma curiosidade que eu tô agora que surgiu é... Ulisses, como que a gente, né? Você tá desenhando todo esse plano, eu tô só seguindo, né? Como que você tá desenhando esse plano para adaptar toda essa base teórica para esse nosso universo digital? E aí eu vou até, você como consultor também deve ter várias técnicas para começar a implementar isso, mas assim, agora imagina que tem alguém ouvindo a gente, vai ouvir teu plano agora e vai falar assim, cara, eu tô nessa situação, eu tenho
um calhamaço de software aqui, não tenho documentação de nada, e eu não sei como começar a resolver, né? Aquele freeze, né? Tipo, puta, mas eu não sei nem por onde começar. Então, como que foi pra ti quando, né, eu te pedi ajuda com a gente reestruturar a área de qualidade de sistemas e como que tu decidiu, fez a adaptação em toda essa base teórica que a gente ouviu aqui? E aí é legal também ouvir os cases comuns, né? O que são os problemas mais comuns que tu encontra nas consultorias e as dicas ali que funcionam bem, pensando, obviamente, né, em negócios, às vezes, até de pequeno porte, né? Que não vão ter como falar, tem que esperar 6 meses para documentar, etc. Legal. Bom, acho que nos primeiros 10 minutos eu pensei, não vai dar certo. Mas é muito interessante isso, porque normalmente a gente tem muito projeto legado, tem perda de conhecimento, tem várias coisas ali que aconteceram durante o desenvolvimento do projeto. E quando você olha na teoria, é coisa linda, né? Poxa, faça isso, faça aquilo, você tem tempo, você tem prazo, você tem recurso, você tem tudo. E aí, na hora que você está na prática, você precisa fazer o go-to-market, você tem o pessoal de produto falando, olha, a gente precisa lançar um negócio semana que vem, tem vários desafios ali. Então, é muito daquele feeling de você conseguir estruturar as boas práticas junto com a organização, junto com aquilo que você precisa e aquilo que é crítico no momento. Mas o que que tu usou para deixar teu feeling afiado? Eu acho que foi experiência mesmo. Então, você vai apanhando na vida e vai descobrindo o que é importante, o que não é importante. E é sempre aquilo, você nunca vai parar para tentar alterar as coisas, mas você vai alterando, enquanto você for alterando, você sempre vai ajustando aquilo. Então, às vezes a gente tem uma ideia, poxa, tem um monte de coisa que a gente não fez, tudo mais, não tem problema, a gente não fez. Mas se a gente for mexer em algo daquilo, vamos começar a normatizar aquilo, vamos começar a ajustar aquilo, porque aquele é o momento que você tem. Porque se você for parar para mexer com todo o código legado, tudo que você tem, você para o setor inteiro, dobra, triplica o número de pessoas e você tem um leque de novos desenvolvimentos, você tem novas funcionalidades, você tem bastante coisa acontecendo. Então, esse mix é mais ou menos igual o Johnny falou hoje na palestra. Você não tem um cookbook, mas você sabe que a sua avó, quando ia fazer um bolo, ela não tinha uma receita. Ela olhava aquilo e falava, eu acho que eu vou colocar um pouco mais de açúcar. E coloca mais. Porque você vai fazendo essa gestão de acordo com a maturidade da equipe, de acordo com o go-to-market que você tem, de acordo com o tanto de features que você precisa desenvolver. Então, é um trabalho bem sensível ali, obviamente trazendo todas as boas práticas, todo aquele conhecimento que você tem e transformando isso na realidade. Eu acho que o segredo é você conseguir fazer essa transformação. O Ulisses falou uma coisa muito importante, assim. A questão do legado, ela é muito interessante porque a gente muitas vezes nas empresas, não sei se é o caso até de vocês, mas, por exemplo, empresas às vezes que têm uma história muito longa, né? Já tem bastante softwares aí desenvolvidos, né? 20, 30 anos desenvolvendo software. Às vezes, as empresas elas têm legados de diferentes estágios de maturidade, vamos dizer assim, tá? Então, recentemente eu orientei, junto com uma professora lá da UERJ, onde eu fiz a minha graduação, um trabalho de um framework de manutenção evolutiva. E a gente trabalhou 3 cenários. A gente trabalhou um cenário que, se eu tiver um software que existe, mas ele não tem nada de documentação, nada, eu tenho código, e eu preciso fazer uma manutenção nela. O que eu preciso registrar daquela manutenção, considerando que eu não vou voltar no tempo e não vou ficar agora fazendo documentação de coisa legada que está funcionando. Eu vou trabalhar no delta. Então, eu fotografo que o que está funcionando hoje existe, tem um pedigree, porque, de uma certa maneira, o software, independente do jeito que ele foi desenvolvido originalmente, ele estando em produção, ele tem uma coisa importante. Ele tem um histórico de serviço. Então, ele pode não ter documentação, ele não pode ter requisito, ele não pode ter registro dos testes formais. Espero que ele tenha controle de configuração, que aí eu acho que é o mínimo para aquilo, né? Porque o software ele precisa de um controle de configuração para ser um ativo digital. Mas ele tem um histórico de serviço que tem um certo pedigree, se for um histórico bom,
de uso. Mas aí eu tive uma necessidade de manutenção. Seja para inclusão de uma funcionalidade ou para corrigir um bug que apareceu agora, né, de um dia para o outro, numa condição de contorno que nunca tinha sido experimentada e apareceu aquela inconsistência. Eu posso fazer isso que o Ulisses fazia e, na verdade, eu deveria fazer isso que o Ulisses tem que fazer. Ou seja, ok, eu tenho aqui um problema, preciso botar uma nova funcionalidade. O que eu preciso especificar dessa minha funcionalidade? Eu vou escrever uma user story, vou fazer uma especificação formal daquele delta e tudo mais. O que eu vou implementar daquilo ali e o que eu vou testar para aquela nova inclusão daquela funcionalidade ou daquela correção. Então, a gente pode pensar num cenário desse. A gente pode pensar num cenário, por exemplo, de eu tive um software que ele foi desenvolvido como um método ágil. Por exemplo, eu já vi casos de pessoas que fizeram o desenvolvimento do software inteiro usando o Scrum, fazendo seus cartões de história, tal, fazendo o planejamento das sprints, teve a primeira entrega, aí passou um tempo, apareceu uma necessidade de manutenção. E o cara chega e faz a manutenção sem fazer pelo menos o que ele fez. Tá bom, é uma manutenção pequena, vamos fazer uma sprint pequena. Talvez não precise de uma sprint de 4 semanas para corrigir um problema pontual, mas vamos fazer uma sprintzinha, não, eu preciso consertar esse problema aqui. Qual é a user story que eu preciso acertar para essa manutenção? Beleza, escrevi ela, dividi em tarefas, rodo o meu ciclo, faço... Às vezes eu posso ter uma manutenção que aconteceu em uma única sprint. E ainda assim, aquela manutenção que aconteceu em uma única sprint, ela reflete, junto com as partes do software que não foram modificadas, a nova documentação daquele produto. E tem os casos agora mais tradicionais, que às vezes a gente tem alguns softwares que foram desenvolvidos usando uma extensa documentação e tudo mais, e o pessoal quer fazer manutenção dele ágil. Isso também pode ser feito. O que é uma manutenção ágil? Nunca ouvi falar nisso. Você fazer eu digo assim, eu chamei de manutenção ágil, tipo assim, o cara desenvolveu não usando um Scrum, um XP da vida, etc., mas ele agora quer fazer uma correção organizando, por exemplo, com user stories, com sprints, usando o framework do Scrum, por exemplo. Seria uma manutenção ágil, aplicando um método ágil para fazer a manutenção. E aí, o cara fala assim, mas eu tenho aqui um documento de requisitos, um documento de arquitetura, um monte de diagrama do ML e tal, aí agora eu vou mudar meu software e eu vou fazer um outro processo em que, ao invés de eu atualizar meu diagrama, eu vou escrever uma user story, ao invés de eu atualizar meu requisito, eu vou escrever as tarefas. Como é que eu faço isso assim? Sim. Dá para fazer. Na verdade, o grande problema da documentação não é você fazer mudanças pontuais que acontecem em correções de bugs. É você fazer o todo. E o todo, se você já tem, a partir do momento que você passa a não atualizar, você vai perder todo o esforço que você fez lá originalmente. Então, você pode fazer adaptações dos métodos para incluir. Ao invés de eu fazer uma user story, quais são os requisitos que eu preciso mudar na minha documentação original? Eu preciso mudar o requisito 1, 4, 7 e 8 nessa sprint. Beleza. 1, 4, 7 e 8 é o que eu vou tratar nessa sprint. Quais são os diagramas que eu preciso atualizar? Eu preciso atualizar esse diagrama aqui, esse daqui e esse daqui. Beleza, eu atualizo esses. E aí eu chego na minha implementação e testo aquilo lá. E aí dá para você montar esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, quando as pessoas falam para mim, não, eu não tenho nada de documentação, mas no final eu testo tudo. Eu escuto isso direto, né? Acho que ninguém faz aqui não, né? Não, no final eu testo tudo. Não preciso especificar requisitos, não, porque no final eu testo tudo. E eu já escutei isso, inclusive, de alunos, né? Isso é um negócio que inclusive, eu acho bem diferente na tua forma de falar sobre qualidade. O que eu tô acostumado a ver? Todo mundo fala de qualidade, mas fala de qualidade do desenvolvimento do software para o fim. Fala da ferramenta de teste unitário, fala da framework que vai varrer o código procurando. Fala disso. Fala da pessoa que vai testar tudo no final. Só que tu traz uma abordagem, quando tu fala de qualidade, que ela é na outra ponta. Tu fala assim, cara, é requisito, é documentação, é a definição dos critérios. Isso é uma forma completamente diferente, na minha opinião. Quando eu digo completamente, é porque, assim, é a primeira vez que eu vejo alguém de qualidade, falando de qualidade, mas pregando a palavra da documentação
antes de falar de framework, de teste, assim. Eu tô falando primeiro assim, o Ulisses obviamente falou de documentação, como eu falei mais cedo, mas é que no geral, até na academia, quando eu estudei, falava-se muito em qualidade de teste, mas já na temática final, né? Não falava no começo. E tu tá trazendo essa parte da documentação, como eu falei assim, cara, sem isso aqui, o fim não existe, né? Você precisa primeiro fazer a primeira parte aqui, senão depois não adianta. Você não vai conseguir testar tudo. Exatamente. É o que eu falo sempre. Na verdade, assim, toda vez que eu faço um teste, eu penso o teste igual eu penso numa prova. Uma prova é um teste, né? Então, se eu vou falar se você é meu aluno e fala assim, vamos fazer uma prova? Vamos. A primeira pergunta que você vai fazer é o que cai na prova. Exatamente. Porque você quer saber os requisitos que você quer estudar. Ou seja, contra que eu vou ser avaliado. Se eu falo, trazendo essa mesma ideia para o desenvolvimento de software, se eu vou fazer um teste, eu vou testar contra o que se eu não especifiquei nada? Eu tenho que ter algum parâmetro que diga assim, passou ou não passou. Porque muita gente confunde teste com exercício. E teste não é exercício. Teste é uma coisa para valer. Que é a mesma coisa que acontece na disciplina, no teu curso. Se eu passo um exercício na lousa e o cara resolve lá, o cara pode te acertar, mas aquilo lá não vai valer 0,1 na nota dele. Mas se eu passo aquele mesmo exercício no formato de uma questão e o cara errar, ele vai ser penalizado. Porque ali é uma avaliação, vamos dizer assim, formal. Né? Então, quando você fala para mim que no final testa tudo, e aí você cavuca um pouco e você fala assim, mas cadê seus requisitos? Não, eu não tenho. Eu falei, mas você testa tudo contra o quê? O que você deveria entregar no final? Porque, na verdade, a bibliografia de engenharia de software de sempre, e todos os métodos pregam isso, partem do princípio que eu preciso primeiro decidir o que eu quero para depois implementar. Só que essa decisão do que eu quero, ela pode ser detalhada até eu chegar na linha de código mais profunda do meu código, ou parar numa camada funcional em que eu descreva o comportamento que aquele software vai ter, sem necessariamente limitar detalhes de implementação que eu deixo para o meu programador decidir. Ou para o meu arquiteto de sistema decidir, e depois quem for de fato implementar faz ali a materialização daquilo em código. Então a especificação ela é elástica o suficiente até casar ao ponto em que ela é muito detalhada, e se ela for muito detalhada ao extremo, vai acontecer que o teu programador ele não vai ser mais um programador, ele vai ser um tradutor. Ele vai traduzir da linguagem natural por uma linguagem de código. A gente tá indo para um lugar que eu gosto muito, que eu sempre exploro em todos os episódios, mas é um vício meu, e eu vou entrar aqui aproveitando. Tá bom, vai lá, manda bala. Vamos pensar no avião, mas eu acho que isso se aplica no TC, se aplica no e-commerce, em qualquer lugar. Existe uma quantidade, uma infinitude de regras e micro-regras, cenários, microcenários e variações de cenários que, em teoria, podem ou não estar mapeados na lista de requisitos. Beleza. Eu sou um apaixonado por inteligência artificial. E agora, com o GPT-3 aí no ar, que inclusive tem testes revisando livros, escrevendo histórias, respondendo perguntas complexas de mundo, né? Eu fico pensando assim, por que a gente já não entrega para um GP3 da vida, para um sistema de inteligência artificial de NLP, o trabalho de elaborar os requisitos? Por exemplo, eu chego lá com o meu sistema de inteligência artificial e falo assim, eu quero montar uma loja para vender sapatos online. A inteligência artificial, que conhece oniscientemente tudo que existe de loja de sapatos no mundo, fala assim, tá bom, seu documento de requisitos de uma loja de sapatos está escrito, tá aqui, 1.500 páginas. Bumba! Aí você falou da tradução, que eu também acho que é um ponto interessante, porque já estão ensinando esse mesmo modelo a criar código. By the way, já entreguei a documentação de requisitos para outra parte do modelo que vai implementar esses requisitos em código para você. Você só precisa me dizer qual é a cor que você quer o site. Ele vai, plota o negócio. Então, assim, faz sentido essa ideia maluca que eu tô falando aqui de pensar que o fluxo de criação de software pode ser muito melhor, porque a inteligência artificial não tem preguiça de escrever documentação, né? E ela, ao contrário do humano,
tem mais conhecimento de causa sobre inúmeros cases. Então, se for o avião, por exemplo, e essa inteligência artificial ela tem acesso à documentação de todos os Boeings que foram feitos, de todos os aviões da Embraer, fala assim, cara, de tudo que eu aprendi dos últimos aviões, isso é o que melhor funciona, isso é o que não funciona. Para sua aplicação específica para essa aeronave, esses são os requisitos. Tá aqui, ó. Pum, pronto. Eu acho que parece fazer sentido para mim, assim, mas o que você acha? É um tema interessante. Até porque é o seguinte, a gente não pode esquecer que a própria inteligência artificial, ela também é uma peça de software. Uma peça de software. Exatamente. Então, talvez, o ponto-chave é o quanto que eu dou de pedigree para confiar nessa inteligência artificial na sua própria colocação, tá? Por exemplo, hoje na área de sistemas críticos, está se falando muito do uso de inteligência artificial e aprendizagem de máquina para você ser embutido nos sistemas. Ou seja, o sistema, na verdade, ele sai um pouco do tripé que a gente conhece da engenharia de software clássica, porque a engenharia de software que a gente conhece clássica, independente de ser método ágil ou não, ela tem um tripé, que é, eu digo o que o software faz, eu codifico, e eu testo para ver se o que eu codifiquei respeita o que eu especifiquei. Ou seja, é um comportamento estático. Eu digo o que eu quero, a implementação se comporta do jeito que eu quero e o teste confirma que a implementação se comporta com a minha especificação. Quando você for embutir aprendizado de máquina, significa o seguinte: o teu próximo ciclo de comportamento aprende com o comportamento do ciclo anterior. E ele vai tornando o comportamento ótimo. Sim. Mas ele vai ganhando uma vida própria. Ou seja, não é mais uma fotografia. Porque na fotografia ninguém se mexe. Ali, as coisas elas se movimentam porque tem uma dinâmica. Beleza. Se você vai para um sistema crítico e bota aprendizagem de máquina, qual é a sua preocupação? Ok, no novo ciclo, eu estou fazendo uma coisa supostamente melhorada em relação ao ciclo anterior. Só que a cada novo ciclo, eu estou aprendendo uma coisa a mais e meu comportamento vai sendo levemente diferente do anterior. Será que em algum momento lá na frente, aquele comportamento que pode ser melhor do que no ciclo anterior, ele pode colocar o teu produto numa condição perigosa e talvez aquela decisão de inteligência artificial pode ter aprendido errado e botou você numa condição que te leva numa condição de risco, que pode levar a uma perda de uma vida humana, um prejuízo financeiro, etc. Então, hoje está sendo feito bastante estudo sobre isso em todas as áreas, principalmente na área de automóvel, autônomo, né? Sistemas autônomos, sistemas de drones, tudo isso. Beleza. E aí, quando você pensa nisso, fala assim, ok, eu tenho inteligência artificial, tenho aprendizagem de máquina, ela é importante, ela é relevante, ela é o futuro, tudo isso vai estar embutido em algum momento, mas eu tenho que ter uma preocupação seguinte, se eu quiser delegar essa capacidade de raciocínio, como você falou assim, eu quero fazer um marketplace, boto lá meus requisitos lá, inteligência artificial, pum, boto os meus requisitos mínimos, porque ela precisa de alguma coisa de entrada para ela poder te dar. Input mínimo. É aqueles 5 inputs mínimos que você falou mais cedo, né? Eu recebi os 5 requisitos aqui. E daqui a pouco eu vou tratar desses inputs mínimos também, que é um negócio que eu ia falar lá na palestra e acabei não falando. E aí, você troca todo aquele teu esforço que você tinha de especificação e tudo mais, daquela instância que você vai jogar para a inteligência artificial resolver para você, mas você tem que ter uma certa segurança de que o jeito que aquela inteligência artificial processou e te deu aquela entrega, ele também tem um grau de confiabilidade. Porque no fim das contas é o seguinte, se você falou lá, eu dei os parâmetros mínimos lá, a minha inteligência artificial cuspiu 1.500 requisitos, se eu tiver que ler aquilo tudo para ver se eu concordo com a inteligência artificial, eu ainda vou estar fazendo trabalho manual. Então eu quero, na verdade, passar o problema e receber o output da minha inteligência artificial de uma maneira confiável. Ou seja, eu quero receber aquilo lá e, se possível, eu não preciso nem ler. Aquilo que eu recebi é o que vai ser feito e acabou. Só que para eu confiar nesse grau, eu vou ter que fazer um processo de qualificação para aquela IA que vai envolver
Quais são os dados que ela teve acesso para ela tomar aquelas decisões? Se aqueles dados são representativos para aquele tipo de decisão sair? Como é que ela implementou aqueles algoritmos de decisão? Então, o esforço que eu não dou no meu projeto, que é uma instância que usou aquela inteligência artificial, eu vou ter que dar muito mais na construção daquela IA para que eu possa beber daquela água. Então, o meu investimento vai ter que ser muito maior e entender detalhadamente como que aquela estrutura de IA funciona para que eu possa beber dessa água com certa segurança e deixar que aquela confiança ali seja estabelecida naturalmente. Um ponto que eu esqueci de comentar hoje na palestra é o seguinte: muitas vezes as empresas confundem os requisitos do cliente com os requisitos de desenvolvimento. Muito. Vou dar um exemplo claro que não tem nada a ver com software, que eu uso direto na sala de aula. Se eu quero ir num casamento, meu casamento, né? Então, eu quero ir no casamento, eu quero estar bonito no meu casamento. Claro. Então, eu vou investir, posso investir mais ou menos. Então, você vai lá no teu alfaiate lá, o alfaiate ele vai medir teu braço, vai medir teu ombro, vai medir tudo. E ele vai fazer a roupa perfeita para o seu corpo. O alfaiate, ele levantou um monte de requisitos para o desenvolvimento. Certo? Excelente exemplo. Tô gostando. Requisitos de desenvolvimento, porque ele precisa de uma série de comprimentos. Você vai escolher o tecido da tua roupa e tudo mais. Se eu tô com um casamento mais simples, com um orçamento mais limitado, eu vou fazer o requisito só do cliente. Ou seja, eu vou entrar numa loja qualquer de roupa e vou falar assim, olha, eu quero uma calça 44 e quero um paletó tamanho tal. Você vai botar, você deu 2 requisitos só e você vai sair de lá com uma roupa. A roupa não é a roupa mais bonita que você poderia ter. Você vai ter que viver uma condição de contorno do que tinha e não do que você gostaria que fosse. Não tá tão ajustado para Não tá tão ajustada para você, né? Mas você tem no final o produto ali dentro. É a mesma coisa quando a gente trabalha com requisitos. O cliente, ele nunca vai especificar os requisitos no nível de detalhe que você precisa para desenvolver. Exatamente. Nunca. E às vezes ele não especifica nem no nível de detalhes que ele precisaria ter. Né? Eu costumo usar a analogia na linha de analogia que você está fazendo, de que o nosso trabalho, de quem faz software, principalmente quem gerencia o projeto, é muito como o trabalho de um médico. Né? A gente pergunta sintoma, porque o nosso processo é investigativo. Cara, para eu saber o remédio que eu preciso dar, eu preciso ir além do que essa pessoa tá me dizendo. Eu preciso ir além disso, né? Porque ela vai chegar e vai dizer, tô com uma dor de cabeça aqui. Aí você vai ver porque o pé tá inchado. Como é que é, né? É um pouco de você falou. Às vezes o cara não tá dizendo tudo que ele quer. Exato. Tem várias técnicas para você fazer isso com elicitação de requisito, até para você fazer soltar. E também tem diferentes clientes no mercado. Tem cliente que às vezes tem muita experiência com alguma coisa, tem um pouco mais de traquejo e tudo mais. Você senta com ele, o cara dá especificações detalhadas e muitas delas até influenciam o desenvolvimento diretamente. E tem outros que são monossilábicos. Eles dão uma pista do Mestre dos Magos do Caverna do Dragão que você não chega a lugar nenhum. E você vai perguntando e você continua não chegando a lugar nenhum, entendeu? Então, esse tipo de coisa é importante porque quando você separa os dois mundos, e é importante que as empresas tenham isso na cabeça, porque quando a gente está falando de requisitos de documentação de software, requisitos do cliente é natural que a empresa possua. Seja de um cliente interno, seja de uma análise de mercado, etc. Porque ela, em algum momento, ela sentiu a necessidade daquele produto de software existir. Então, ele não nasceu de chocadeira. Né? Eu falei isso até hoje na nossa palestra. Quando a gente está falando de retenção de conhecimento por parte da organização, não é desse tipo de requisito. E sim dos requisitos que eu consiga ver um pouco mais voltados para o meu desenvolvimento em si. Né? E é importante também que as empresas elas tenham uma linha mínima, e eu bato muito nessa tecla. Por exemplo, vocês estão montando aí um plano de qualidade que vocês pretendem colocar na empresa. Provavelmente vão ter que ter vários cenários. Como é que eu faço para um software que vai nascer do zero hoje? Vai ser de um jeito. Como é que eu faço para um software que já existe de hoje? Vai ser de outro. Né? Tem essas particularidades.
Mas, por exemplo, para o desenvolvimento novo, é importante a gente ter uma estrutura que a organização coloque minimamente, né? Mas que os recheios, ou seja, qual é o grau de granularidade e detalhamento que eu vou dar para as documentações, ele precisar ser atrelado ao risco que aquele produto dá para a organização e, principalmente, envolver as pessoas que vão trabalhar naquele desenvolvimento. Isso é essencial. Não tem nada pior do que o teu time de desenvolvimento fazer alguma coisa de documentação só para cumprir tabela. Porque alguém disse que tinha que ter aquele documento lá e o cara escreveu para ter o documento lá e ninguém consegue ver o valor. Isso é muito ruim. Então, quando você traz a equipe de desenvolvimento para ela colaborativamente influenciar e dar a cara daquele projeto, né? Dizendo assim, ó, nesse projeto aqui, vamos discutir o que a gente gostaria de ter nesse documento de requisitos. Qual o nível de profundidade, né? Então, o documento de requisitos vai existir, foi colocado o nível de profundidade que a equipe se sente confortável, tem que fazer um trabalho de conscientização com a equipe, que eu acho que hoje até não existe tanto, acho que as empresas estão mais livres disso, mas tem muita gente que ainda tem aquele receio de, não, se eu escrever tudo que eu sei, eu sou um cara descartável. Hoje tem um pouco menos, mas ainda tem muita gente que trabalha com esse mindset. Não, eu vou fazer uma poker face aqui, total. Ninguém vai saber muito o que eu faço, e no final das contas só eu cuido desse Paranauê aqui, então eu tô garantido na empresa a minha vida inteira. Tem uma frase que eu sempre falo, falei, trabalhem para ser substituíveis. Porque como é que você vai pegar uma outra cadeira, né, que em teoria é uma promoção, se todo mundo depende de você nessa cadeira? Exatamente, né? Exatamente. Isso aí é essencial, essencial. E aí, trazendo esse senso coletivo para dentro do desenvolvimento, ou seja, não adianta eu chegar com uma regra e dizer assim, cumpra-se, que ninguém vai querer cumprir ela à risca. Agora, se eu trago uma estrutura com direcionamentos que a organização gostaria de ter para influenciar os desenvolvimentos, e aí aquele time constrói ou adapta aquilo de uma maneira colaborativa, as pessoas começam a se sentir parte do desenvolvimento e você tem uma aproximação muito forte com quem está definindo a parte de processo de desenvolvimento com quem está desenvolvendo. Tá? Porque é a pior distância que tem. Né? Eu trabalhei muito tempo com elaboração de processo de desenvolvimento e em alguns momentos, quando eu chegava assim, em algumas equipes, o pessoal via assim, lá vem o cara lá que está querendo ensinar a gente a escrever que escreve o manual de sobrevivência na selva, mas que não é índio há muito tempo. Né? E aí o cara fala assim, isso aqui eu vou fazer só porque essa tabela, esse diagrama ou esse treco aqui que ele falou que tem que fazer, só porque tem que fazer, porque eu não estou vendo valor para aquilo lá. Isso é um dos piores problemas, porque na verdade você tem que engajar a tua documentação mínima e necessária e suficiente para aquele projeto dentro do próprio desenvolvimento do trabalho. E não como uma coisa extra, uma coisa que você vai fazer depois, uma coisa que você vai fazer no final do projeto. Né? Você tem que tentar fazer uma articulação com isso. E eu acho que uma das ideias boas é você tentar trazer e sensibilizar um pouco do time. Por exemplo, se você está escrevendo uma política de qualidade e a empresa hoje não tem isso, por exemplo, bem definido, monte um grupo de trabalho multidisciplinar que também traga um pouco do expertise do desenvolvimento para ajudar a montar aquela estrutura. Né? Não adianta também você chegar com uma receita pronta que veio com uma cabeça só e aí cumpra-se. Depois, para você tentar recuperar um pouco aquele tempo perdido, é difícil. Né? E as pessoas... É o que eu falo, o maior problema... A maior qualidade do desenvolvimento de software é que ele é muito influenciado pela criatividade humana. E o pior problema do desenvolvimento de software é que ele é feito por pessoas que são humanas. Então, a mesma coisa que vem para o bem, vem para o mal. Né? Então, é natural que as pessoas precisem desse ambiente ali de entrosamento que junte um pouco essa questão. E aí, Ulisses, quer abrir uma vaga para a área de QA contratar uma inteligência artificial, fazer parte do trabalho? Olha, seria muito interessante e ia facilitar bastante, viu? Mas... Desde que você consiga botar
pedigree na IA. Exatamente, formalizar ela é difícil. Mas o que eu penso é o seguinte, o trabalho talvez de treinar IA e treinar outras pessoas para fazer o trabalho de qualidade, daqui a pouco talvez não esteja tão diferente assim, né? Porque no final do dia, hoje em dia, sinceramente, eu hoje tenho um olhar muito mais apurado para a qualidade comparado ao que eu tinha antes, né? Graças ao trabalho que o Ulisses vem fazendo aqui, trazendo esses conceitos novos. Eu particularmente, assim, hoje eu consigo olhar, inclusive, para o trabalho de qualidade como um trabalho de engenharia. Claro, com certeza. Mas essa não é uma visão comum. A Não. visão mais comum é pensando assim, qualidade vai ser feito por alguém que... pelo PM. PM do projeto, o Project Manager é também quem testa. Ah, não, é o cara do comercial. Ah, é quem vem... Sempre, na minha história, quando eu fui vendo qualidade estava sendo feita pelas áreas acessórias que usavam o software. Os engenheiros, inclusive, muitas vezes eram avessos a fazer qualidade. Então, assim, cara, eu entrego o software para alguém testar. Não é minha função testar o software, que é um absurdo, né? Que é a história da prova lá que você falou da faculdade. Assim, o cara testar o algoritmo, funcionou não, volta. Testa de novo, volta. Né? Isso é exatamente o que acontece em muitas esteiras Agile, tem a coluninha lá do Agile de ambiente de teste, que ele entrega para alguém testa. E essa pessoa de teste não era um engenheiro. E aí, quando o Ulisses entrou, ele introduziu os primeiros engenheiros, o pessoal aqui de RH, inclusive, estranhou. Eu falei, mas peraí, mas essas pessoas são desenvolvedores. Eu falei, não, elas também desenvolvem. Não, mas elas estão aqui como QA. Eu falei, não, é porque agora também, os nossos QAs também têm capacidade de desenvolver, porque eles vão inserir algumas ferramentas. Então, assim, é um negócio que é sofisticado, na minha opinião, é um outro nível de sofisticação, que eu gosto muito, a propósito, mas isso me coloca na posição até de perguntar, assim, né? É uma pergunta para os outros, porque você contrata agora e quero saber se isso está no teu perfil de contratação, porque quem quiser trabalhar com a gente de qualidade já fica de olho aí no que isso vai te dizer, mas, assim, existe um perfil para quem vai trabalhar com isso, ou seja, tem algumas características que fazem com que essa pessoa se adeque melhor para esse tipo de trabalho? Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, eu sou não um engenheiro, sou um cientista da computação, formado em ciência da computação, só que eu tenho uma facilidade para falar de negócios, para me envolver com o cliente, para tentar entender o que ele quer e traduzir isso para um sistema. Eu tenho essa facilidade. Uhum. O que muitas vezes me habilitou a ser um PM, não ser um engenheiro de software. E fiz isso por muito tempo. Outras pessoas que estudaram comigo têm zero essa aptidão e preferiram se focar, se especializar em alguma área e desenvolver software e não falar com mais ninguém. Dado, né, o que vocês estão me descrevendo de QA e essa característica, que inclusive agora tem muita relação com o requisito, o processo investigativo que você falou, tem perfil? Tem um perfil que melhor se encaixa dentro da área de QA? Eu acho assim, eu acho que eu enxergo que tem algumas pessoas que estruturam o QA. Por exemplo, o Ulisses está nesse papel de estruturação de QA. Mas eu vejo a questão de qualidade, ela permeando por todos os integrantes no desenvolvimento. Essa visão do tipo assim, eu fiz o meu pedaço aqui, entrego lá. Na verdade, isso é totalmente anti-ágil, né? Você botar barreira e fazer tratar de Tordesilhas, tá tudo errado do que tá na história lá. Quer matar, eu ouvi a pessoa falar assim, não, mas não é meu trabalho testar. Eu falei, putz, isso aí tem um problema, né? Não, então, na verdade, assim, mesmo que na tua organização tenha um papel de testador, não significa que você, antes de cuspir aquilo, você não faça algum tipo de avaliação, mesmo que informal. Não tem sentido. É igual você fazer uma prova de redação, você escrever 30 linhas lá e botar o ponto final e entregue e não ler no final. Exato. Não, porque vai alguém que vai corrigir, então... Não faz diferença. Não faz diferença. Mas faz diferença, porque aquilo ali vai te dar uma nota baixa. Então, você talvez precise mitigar o risco de você não tomar uma bomba lá na frente. Exato. Isso, às vezes, as pessoas têm um pouco de dificuldade de ver. Não, o meu trabalho aqui não é testar, eu vou jogar o código lá. Se tiver um problema, ele vai me devolver. O testador não me manda embora. Então, se eu mandei lixo para ele, ele vai me mandar correção, eu vou corrigir, depois eu mando para ele. Se tiver mais lixo, ele vai mandar. E fica nessa. E isso, na verdade, não vejo isso como um skill saudável para o desenvolvimento de software. Sim. Eu acho que
o testador, ele pode ter um papel, pode ter uma figura de testador formal, o que não inibe você de falar assim, pô, eu quero entregar coisas de qualidade para que o meu testador faça o teste e veja, beleza, tá funcionando legal, tá indo bem. É lógico que pode ter uma ou outra realimentação, mas não significa que eu vou entregar lixo pro cara me devolver tudo ali para fazer conserto quase do A a Z, entendeu? Então, eu acho que o perfil de quem tem um perfil de quem vai trabalhar só com qualidade. Primeira coisa que eu acho essencial para quem vai trabalhar com qualidade. É importante que o papel de qualidade, a pessoa que vai fazer isso, ela tenha uma experiência de esquentar a barriga na bancada. Tá? Eu vejo um monte de gente que vai trabalhar com... Quando eu trabalhava no setor aeronáutico, acontecia isso demais. Né? O setor aeronáutico, como era muito regimentado, tem um monte de documentos de QA, auditorias que você tem que fazer, o pessoal ia lá e pegava um estagiário que acabou de se formar e falava assim, você vai ser o QA desse projeto. Mas por que ele vai ser o QA daquele projeto? Volta ao que eu falei na palestra hoje. Ele vai pegar um trabalho que ninguém quer fazer. Então, a pessoa que chega, pega o trabalho que ninguém quer fazer. Pum! E aí joga para ele. Só que quando você vai fazer um papel de QA, uma das coisas que é muito importante você ter na organização, a primeira coisa é você ter autonomia e autoridade. Não digo uma autoridade assim de mandar, de fazer, mas de você ter autoridade e falar assim, ó, tô coordenando isso daqui, tô envolvendo as pessoas, tal, tô fazendo ali muito mais uma articulação do que uma, vamos dizer assim, uma gestão, né? Então, eu acho que esse ponto é um ponto importante para você ter uma boa pessoa trabalhando dedicada com o QA. Experiência de desenvolvimento, ter passado por projetos, ter passado por todas as fases do projeto. Por exemplo, a pessoa tem uma experiência porque ela já especificou requisitos em algum projeto, ela tem experiência porque ela já codificou em algum lugar, ela já foi testadora em um outro momento. E aí, quando você traz uma pessoa dessa para trabalhar no QA, ela tem uma visão completa do desenvolvimento de software. E não aquela visão que você falou de QA do meio para o final. Sim. Que é a visão que normalmente o pessoal fica quando a gente tem um QA pouco efetivo. Entendeu? Quando a gente tem um QA pouco efetivo, ou seja, aquele QA que está ali só para dizer que nós temos um QA, mas ele não está atuando como QA de fato, ou seja, trabalhando nos projetos, fazendo articulação do que precisa ter mínimo de documentação, percorrendo os projetos da empresa para poder fazer um apanhado geral para estabelecer a linha mínima do que tem que ter lá, o que acontece é que a gente passa a ter um QA que ele está ali só para compor. Ele é praticamente um figurante. Sim. E ele sendo um figurante não vai ter sentido, porque ele nunca vai conseguir o respeito nem dos pares da equipe, porque ele está ali só orbitando ali nos projetos, mas ele nunca fica ali muito dentro do detalhe. Às vezes, tem uns QAs que às vezes a gente fala assim, a empresa pediu para fazer um relatório no final. Aí o QA vai lá e diz, o relatório existe, pronto. Mas tá ok, o que está descrito lá dentro tem valor, tem qualidade, registra algum conhecimento. Não é só simplesmente dar um cheque dizendo assim, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. A questão de se apropriar da qualidade do que está sendo desenvolvido, ela é muito importante. Essa meticulosidade, eu acho que ela é muito essencial. Eu trabalhei uma vez com uma pessoa que contratei, chamada Vanessa Milagres. Nossa, ela era muito boa testando, que agora ela está se envolvendo com um produto, e aí ela vai começar a fazer a outra ponta agora, que é escrever o requisito bem para garantir a qualidade do começo, né? E ela era exatamente assim. Mas assim, toda vez que ela pegava software para testar, vinha uma lista assim, com uma quantidade de detalhamento a esse nível. Falou assim, ó, do jeito que essa informação está exibida, vai ficar difícil para o cliente, por exemplo, acessar a informação. Essa parte do sistema tem que ser mais rápida, porque para o tipo de operação dessa parte do software, velocidade é importante. Então ela ia no nível além, né? Não é só se a informação está na tela, abriu, não sei o que. Ela entendia a aplicação específica de cada parte do software e se aquilo ia atender até os requisitos, digamos assim, intangíveis, né, para a qualidade. Que existe isso, né, a área da percepção, principalmente quando você trabalha um produto que ele é
Porque ele é também uma experiência, né? Ele não é só o produto em si, né? Aham. E aí é importante você ter uma certa orquestração para isso. Como eu falei, o movimento de qualidade ele é muito mais do que simplesmente você botar uma política de qualidade ou uma estrutura de qualidade. É muito importante você também casar um pouco e tentar cativar um pouco o time para sensibilizar com a questão de qualidade. Né? Uhum. Hoje, por exemplo, na minha palestra lá, eu busco um pouco isso. Né? Por exemplo, eu escuto muito a questão de assim, não, existe a engenharia tradicional e existe os métodos ágeis. Eu falei assim, não, mas os métodos ágeis tem tudo que faz. No método ágil você especifica requisito, você codifica, você faz arquitetura, você testa. A única diferença é que o framework, você pega o Scrum, por exemplo, ele tem um time box definido, você tem o formato das histórias que representariam os requisitos de uma maneira diferente, você tem uma entrega no time box de 2 a 4 semanas, o cliente tem que estar muito envolvido através do teu representante como Product Owner. Então, e você tem uns papéis um pouco diferentes do que tem na engenharia de software clássica. Mas os processos de desenvolvimento em si, eles são os mesmos. Entendeu? Então, às vezes acontece assim, eu dou muita consultoria para empresas de vários portes, né? E aí vou lá para ver um determinado projeto lá. A primeira coisa que eu falo é o seguinte: posso entender o que o software faz olhando os documentos de requisitos? Aí o pessoal faz aquela cara de ué. Mas que documento de requisitos que ele quer? Não temos. Eu falei, não, mas não tem assim nada que descreve assim. Não temos porque a gente faz ágil. Eu falei, mas fazer ágil não quer dizer que você não precisa escrever nada. Cadê tuas user stories? Não, a gente escrevia no post-it na época do desenvolvimento, e aí, agora, depois a gente jogou os post-its de fora. Eu falei, tá, mas tu não registrou nem as user stories, caramba. Aí fica um pouco complicado, né? Aí depois você descobre por que você tá lá dando consultoria. Exato. Porque tá começando a dar pau e a coisa desenvolve. Por exemplo, eu tô dando uma consultoria agora para uma empresa que ela fez a compra de um produto, de um desenvolvimento de uma outra empresa. Então, a empresa, alguém chegou lá e falou assim, eu desenvolvi tal coisa que eu acho que é interessante para o teu ramo, você tem interesse de comprar o projeto? Aí é um cara que é até bom de negócio e tal, ele falou assim, eu vou avaliar. Aí o cara começou a olhar tal, e falou assim, preciso de uma consultoria especializada. Aí chamou eu e um outro professor lá do ITA para conhecer esse desenvolvimento. A gente foi lá, conheceu o desenvolvimento, o desenvolvedor nos apresentou e tudo mais, né? Aí a gente fez um relato do que é o produto de software. Falou assim, olha, se você comprar o produto, você tem que comprar com o cara que desenvolveu, tá? Então você tem que contratar o cara que está te vendendo o produto, você ele contrata, tem que vir na caixa ele também, tem que vir né? na caixa, porque tá tudo na cabeça dele. Exato. Então, assim, Exato. a gente fez as perguntas ali na hora, o que faz essa variável? Ele ia lá e procurava no código, porque ele não tem nada disso registrado. E nem na cabeça dele ele lembra mais. E aí a gente até está dando fazendo uma prestação de serviço para eles. E aí é um ponto que você fala assim, quando você começa a aprofundar, você chega assim, putz, por que eu estou nessa empresa fazendo esse tipo de pergunta? Exatamente porque o que o cara achava que ele não precisava fazer era o que ele tinha que fazer minimamente. E às vezes eu escrevi assim, e é impressionante, porque eu faço essa dinâmica às vezes quando eu vou fazer consultoria, quando as pessoas dizem que não tem requisitos. Eu faço a mesma pergunta para 2 pessoas em separado. Aí eu pergunto para você e falo assim, qual é a funcionalidade mesmo do software que faz isso? Descreve para mim. Aí o cara descreve, eu vou lá e tomo nota. Aí eu vou lá e pergunto para ele, qual é a funcionalidade? Aí eu trago os dois e falo assim, você disse que isso aqui é assim, e ele disse que isso aqui assim, é de outro jeito. E aí quando você faz a cariação, você descobre que não é nenhum dos dois. Porque cada um tem uma visão do que conhece do produto, mas não do que de fato é. Dava pra fazer aquele jogo que leva o casal no programa, que um pergunta do que é qual é a cor favorita dele? Aí, né, dá pra fazer com software isso, né? Leva os programadores e fala assim, o que essa variável faz? Aí um escreve, outro escreve. Isso, é isso mesmo. Mas acontece isso mesmo no real, né? E aí você fala assim, na verdade não é que tá faltando uma documentação ostensiva, tá faltando o mínimo. Sim. O mínimo para tu reter ali o conhecimento para algum dia... O software, ele tende, em algum momento, ganhar uma certa estabilidade, mas assim, daqui a 5, 10, 15 anos, se você precisar mexer naquilo lá por alguma necessidade, as pessoas não vão estar mais lá. Sim.
né? E não vão ter aquele conhecimento retido, né? Então, isso é importante para ser tratado. O que você busca, Ulisses, num engenheiro de qualidade aí? O que você está buscando? Quais características? É muito difícil responder essa pergunta, né? Eu acho que a visão holística é uma das coisas muito importantes. Então, normalmente eu acho que você fala qualidade, todo mundo fala, tem que testar. E é muito mais do que testar, né? Você Muito inclui mais. engenharia de software, você inclui SRE, você inclui normas, padrões, engenharia de segurança, engenharia de sistemas, porque você tem todo um ecossistema, aquilo pode influenciar, aquilo depende, você tem dependência de software. Então é muito difícil você personificar uma pessoa de qualidade. Só que é muito mais da atuação dela quanto ao software, quanto ao ecossistema. É bem difícil você falar o que a gente busca. Eu acho que a gente busca uma pessoa que consegue olhar para o software de uma maneira diferente, que não está buscando codificar, que não está buscando provar que o software não funciona, mas sim trazer uma mentalidade de contribuir com todas as pessoas e fazer a transformação das pessoas para que todo mundo tenha consciência de ter a qualidade que aquilo é importante para o produto. Legal. Só sobre esse ponto aí, o Ulisses falou uma coisa importante. O profissional de QA, muitas vezes as pessoas enxergam que assim, é aquele cara que vai vir lá com a palmatória e vai falar assim, não, tá errado, não, faz assim, faz assado. Não. E na verdade, isso não adianta muito, tá? Na verdade, uma coisa que o Ulisses falou ali é essencial para uma característica é a pessoa ter a flexibilidade de... Do mesmo jeito que eu falei aqui, não existe uma fórmula pronta para fazer desenvolvimento de software, não existe uma fórmula pronta para qualidade de software. Então, a pessoa tem que ter flexibilidade de falar assim, nesse projeto aqui, vale a pena eu fazer essas inserções, esse envolvimento maior. Nesse outro aqui, talvez eu possa deixar de fazer tal coisa e fazer outra, entendeu? Então, essa visão de adaptabilidade do pessoal de qualidade é muito interessante, né? E assim, eu reforço o que eu falei antes, é muito importante que a pessoa tenha um conhecimento, tenha uma certa vivência, pelo menos em algumas partes do desenvolvimento, para ela poder passear bem ali. Entendeu? É muito ruim quando você fala para uma pessoa de QA fala assim, eu queria dar uma olhada nos requisitos de software. E aí o cara vai lá e entrega os requisitos, mas o próprio cara de QA nunca escreveu um requisito. Aí é difícil, né? Você chegar e vender aquela ideia. Então fica muito difícil de você... Tem que ter um tom de experiência também ali por trás. Professor Johnny, indo para minha última pergunta... Sabendo que é tão difícil assim passar no crivo do Ulisses aqui, dadas as características que ele disse, e você que todos os dias está formando profissionais e tem experiência, galera que ouviu o programa inteiro, se apaixonou por esse negócio, falou, cara, agora entendi o que é QA, gostei, quero trabalhar com isso, quero me envolver, quero trazer aqui para minha empresa. O que você deixa de recomendação? Sei lá, pode ser um livro, um artigo, um vídeo, um material. Como que as pessoas se aprofundam nesses temas que a gente falou? O que tem de bibliografia? Tá. Bom, tem 2 livros que eu gosto bastante, tá? Um livro é um que eu gosto muito, que é de um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Marco Túlio Valente, da Engenharia de Software Moderna. É um livro que ele existe não só na versão... online, né, para Kindle, PDF, em PDF, etc. Você compra como um e-book, como você compra fisicamente, né? No Brasil, nos últimos anos, a gente consumia muita literatura de engenharia de software traduzida. Então, algumas vezes a gente pegava, às vezes, um livro americano, um livro inglês, traduzia para o Brasil. Tinha alguns cases assim que não faziam muito sentido para a nossa realidade. Ele trouxe um viés bastante moderno no livro dele, então vale a pena conhecer. O nome do livro é Engenharia de Software Moderna. Outro ponto, outro
parte de processo que eu gosto muito, que foi uma frente que foi feita no Brasil, que está em constante atualização, é a frente da MPS-BR, desenvolvido pela Softex. Né? Não sei se vocês conhecem, mas existem alguns modelos de maturidade aí à disposição para as corporações quanto ao desenvolvimento de software. O mais conhecido é o modelo CMMI, né, que foi feito pelo Software Engineering Institute da Universidade Carnegie Mellon. Mas no Brasil, nos anos 2000, no início dos anos 2000, foi criado o modelo MPS-BR, que é um modelo de melhoria de processo de software brasileiro, e ele foi feito especificamente para organizações entrantes, originalmente de pequeno e médio porte, mas de organizações que queriam começar uma atividade de melhoria de processo. Tá? Então, se você pega, por exemplo, o CMMI americano, ele tem um modelo estagiado em 5 níveis. E aí, para você começa do nível 1, passa para o 2, 3, 4. Cada passo desse, do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, era um salto muito grande na parte de processos que você tinha que dar. Quando a gente traz isso para uma realidade brasileira, às vezes de uma pequena empresa, de uma média empresa, uma empresa de startup, uma empresa que está começando a estruturar seus processos, esse degrau ele é muito alto para você ir de um nível para o outro. Então, o MPS ele fez um modelo em 8 níveis. Então, ele vai, se eu não me engano, do A até o H, né? Ou até o G, uma coisa assim. Agora, de cabeça, eu não vou lembrar. E aí, para cada nível, ele começa do nível mais baixo até o nível mais alto, que é o nível A. O tamanho do degrau, ele é um pouco menor. Então, você pode começar com os processos básicos, iniciais, que você quer botar minimamente gerenciando o desenvolvimento de software da tua empresa. Aí você vai aprimorando com engenharia de requisitos, com testes, até você chegar nos níveis mais altos. Ele vai te dando um pouco daquela esteira que o Ulisses estava falando, que foi a esteira que ele foi escolhendo ali. O que dá para fazer agora, como vai fazendo. E uma coisa legal do MPS-BR é o seguinte, ele é um modelo de baixo custo, ele é grátis, você pode baixar o modelo, o guia na internet, né, com todas as práticas e tudo mais. Ele é grátis, ele está escrito em português, o que facilita, apesar que eu acho que a maioria dos desenvolvedores de software em geral tem algum conhecimento em inglês, mas ele está na nossa língua, né? Se você quiser eventualmente fazer um processo de certificação, ele tem um processo, ele tem um baixo custo, porque não é caro fazer uma certificação em MPS-BR, né? E é um modelo que foi atualizado recentemente, em 2021, ele acabou de sofrer uma atualização. Ele é feito por uma comunidade extremamente bem gabaritada. Tem vários professores de várias universidades federais, estaduais aqui do Brasil, de ponta nos cursos de computação. Então, ele tem uma estratégia bem acessível. Eu acho que vale a pena bastante conhecer, principalmente para quem está estruturando essa parte de qualidade, já que ele permeia o processo de desenvolvimento como um todo. E ele também tem um modelo de processo de serviços também, além do desenvolvimento de software, que é bem interessante também, que vale a pena dar uma olhada. Muito bom. Ulisses, professor, que aula. Muito obrigado pela tua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Eu ainda tenho outras 15 perguntas para fazer, mas acho que por hoje tá bom. A gente te traz novamente aqui para a gente completar esse aulão. Ulisses, é isso? Eu acho que é isso. Johnny, muito obrigado pela presença. Acredito que isso calha muito com o que a gente vem fazendo aqui dentro. Muitas das frases eu venho repetindo inúmeras vezes, mas é sempre legal ter alguém aí com muita experiência de mercado, corroborando com todas essas afirmações e tudo isso que a gente vem fazendo. Legal. Eu agradeço bastante aqui a oportunidade. Vou deixar aqui também registrado os contatos, né? Hoje eu coordeno um grupo lá no ITA chamado GIMPS, que é o Grupo de Interesse em Metodologias e Processos de Software, onde a gente conduz várias pesquisas voltadas para a área de qualidade de software. As minhas pesquisas, como eu já tinha falado antes, 90% dos meus orientados, todos eles são da indústria, então normalmente eles trazem dores das empresas que eles trabalham para desenvolver dentro da pesquisa, e aquilo talvez eles conhecendo bem a dor, conhecendo bem o problema e tendo o know-how deles, eles conseguem chegar com a pesquisa mais bem caracterizada, porque já está num domínio de conhecimento deles,
a gente consegue apoiar com a parte científica através dos trabalhos, dos artigos e tudo mais, e aí a gente acaba tendo uma relação de ganha-ganha, porque a gente consegue montar uma pesquisa que realmente resolve uma dor, e aquela dor, às vezes, ela pode ser portável para outras empresas que possuem aquelas dores similares, né? Então, quem quiser conhecer meu grupo de pesquisa é o www.gimps.ita.br. Muito bem. Valeu, pessoal. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado, professor. Obrigado, tchau, tchau.